No Brasil, um grupo de 8 senadoras viaja para os Estados Unidos da América para negociar as tarifas de 50% impostas por Donald Trump. As reuniões devem começar na próxima segunda-feira com empresários e parlamentares americanos. Uma comitiva de senadores brasileiros desembarca neste final de semana em Washington, nos Estados Unidos da América, para tentar reverter a tarifa imposta pelo presidente norte-americano sobre os produtos brasileiros. A missão oficial começa suas atividades nesta segunda-feira e segue até quarta-feira, 30 de julho, com foco em reuniões com lideranças empresariais e parlamentares americanos. O clima entre os senadores é de mobilização e espírito diplomático. Em publicação nas redes sociais, os parlamentares reforçaram um tom de diálogo da missão, mas deixaram claro que não aceitarão ataques à economia brasileira. Apesar do esforço da missão, a visita ocorre em meio ao recesso parlamentar nos Estados Unidos da América, o que pode limitar o impacto político das articulações. Mas o Senado americano continua em atividade até o fim de mês, o que ainda abre espaço para diálogos com alguns senadores norte-americanos. O Senado brasileiro definiu ontem os 8 membros da comissão temporária criada para tratar o Congresso dos Estados Unidos da América sobre a nova tarifa de importações. E uma recente rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia terminou sem avanços significativos. Após as conversas, ataques de drones atingiram edifícios residenciais em Kiev. A delegação ucraniana sugeriu um encontro entre Zelensky e Putin, mas a proposta foi rejeitada pelo Kremlin, que só aceitaria uma reunião para assinar um acordo de paz. Os representantes ucranianos propuseram um cessar-fogo imediato e a retirada total das tropas russas das regiões ocupadas, enquanto a Rússia insiste na retirada das forças ucranianas dos territórios disputados. As negociações parecem atender mais às exigências internacionais do que buscar uma solução real para o conflito. Fatores externos complicam ainda mais a situação. A Rússia busca aliviar sanções e normalizar relações comerciais com os Estados Unidos, enquanto a Ucrânia continua recebendo apoio militar ocidental, com ambos os lados mantendo suas posições firmes. A perspectiva de resolução do conflito permanece distante. A Grécia continua a enfrentar uma situação crítica com vários incêndios florestais ativos. Esta e outras notícias para ver no Giro pelo Mundo. Na região de Corinto, o combate às chamas mobiliza mais de 360 bombeiros e 75 viaturas. Aviões e helicópteros lançaram água sobre as áreas de difícil acesso. No entanto, os ventos fortes e o calor extremo com temperaturas a rondar os 45 graus têm dificultado os esforços. Um avião cisterna Canadair da Força Aérea teve uma falha mecânica após reabastecer no Golfo do Corinto. Apesar do incidente, os flutuadores da aeronave evitaram um acidente mais grave. Vários técnicos foram mobilizados para o local. Este é o segundo incidente com meios aéreos em apenas 3 dias. Nesta terça-feira, um helicóptero foi forçado a aterrar de emergência nos arredores de Atenas. Mais de 2.000 pessoas já foram retiradas de uma dezena de localidades e pelo menos 25 casas foram destruídas ou gravemente danificadas na cidade de Castania. Em aldeias próximas, os prejuízos também são enormes. Além do fogo em Corinto, outro incêndio florestal vindo do sul da Albânia alastrou-se à Grécia, obrigando a evacuação de várias aldeias. Conforme as autoridades locais, a situação do fogo está agora estável e não há frentes ativas. Os reguladores da União Europeia autorizaram o uso de uma injeção preventiva ao VIH
que só precisa ser administrada 2 vezes por ano. O medicamento, chamado de lenacapavir, é considerado um dos maiores avanços médicos nos últimos anos. Desenvolvido pela farmacêutica Gilead, o medicamento demonstrou 100% de eficácia na prevenção do VIH durante os estudos clínicos. A expectativa agora é que o medicamento seja formalmente aprovado pela Comissão Europeia até o final deste ano e que abrirá caminho para a sua distribuição nos sistemas nacionais de saúde. O lenacapavir é uma forma de profilaxia pré-exposição que impede que o vírus se replique no organismo, bloqueando a sua multiplicação logo nos primeiros momentos do contacto com o corpo humano. O medicamento é indicado tanto para adultos como para adolescentes em risco de infecção. A injeção já é usada como sucesso em países como a África do Sul, onde clínicas piloto relataram resultados encorajadores. A Ordem dos Médicos em Portugal alerta para uma situação preocupante no Hospital Amadora Sintra. A equipe de emergência geral está sobrecarregada e pode estar à beira da ruptura. Os profissionais queixam-se da falta de diálogo com a administração da unidade e a própria Ordem exige medidas urgentes para evitar a saída de especialistas. Uma delegação da Ordem dos Médicos reuniu-se com a direção da Unidade Local de Saúde Amadora Sintra. No final do encontro, o recado foi claro: os médicos estão esgotados e a situação exige cautela. A estratégia da direção passa por transferir os casos menos urgentes para o novo hospital de Sintra e aliviar os números de doentes internados em observação, que, segundo a Ordem, constitui um grupo muito pesado. Está também prevista a criação de um centro de responsabilidade integrada de urgência até outubro, com promessa de melhorias de condições salariais e contratações. Mas os profissionais denunciam a falta de comunicação sobre mudanças repentinas, como alterações de horários e locais de trabalho. A Unidade Local de Saúde Amadora Sintra afirma estar a trabalhar numa solução e lamenta que questões técnicas estejam a ser tratadas como alarme social. Para a administração, o foco deve continuar a ser a melhoria dos cuidados dos utentes. A Ordem dos Médicos diz-se responsável para mediar o diálogo e contribuir com soluções construtivas. O verão europeu está a ser marcado por greves que ameaçam os planos de férias de milhares de viajantes. Em Itália e Portugal, trabalhadores dos aeroportos anunciaram paralisações que deverão provocar atrasos, cancelamentos e longas filas nos terminais. Na Itália, os sindicatos marcaram uma greve nacional de 4 horas para este sábado, 26 de julho. Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho, segurança e equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Entre os aeroportos afetados estão Roma, Milão, Veneza, Nápoles e Florença. Várias companhias aéreas como Ryanair, EasyJet, Ita Airways e Volotea já alertaram aos passageiros para possíveis perturbações. Portugal também entra em clima de tensão. Os trabalhadores da antiga Ground Force, agora sob gestão da Menzies Aviation, iniciaram esta sexta-feira uma greve que se estende até a segunda-feira. A paralisação repete-se em todos os finais de semana prolongados de agosto, afetando especialmente o aeroporto de Lisboa. O Tribunal Arbitral definiu serviços mínimos, garantindo voos essenciais como emergências médicas, voos para as regiões autónomas e operações militares. De acordo com a legislação europeia, os passageiros cujos voos foram cancelados ou severamente atrasados devido a greves do pessoal da companhia aérea, como é o caso da Volotea, podem ter dinheiro a indemnizações entre 250 e 520 euros. Autoridades como a ENAC em Itália publicaram listas de voos garantidos, enquanto em Portugal, aeroportos recomendam aos passageiros que cheguem em pelo menos 3 horas de antecedência e confirmem os voos, se possível viajarem apenas com bagagem de mão. Israel está revisando uma nova proposta enviada pelo grupo Hamas para alcançar um cessar-fogo. Uma versão anterior foi rejeitada por mediadores por falta de conteúdo suficiente. A pressão internacional sobre ambos os lados para chegar a um acordo é intensa. O novo documento contém pontos
que Israel considera negociáveis, embora persistam divergências significativas sobre a retirada das tropas israelenses. A situação humanitária crítica na faixa de Gaza, especialmente a fome, está sendo levada em conta durante as negociações. Ricardo Cabral, especialista em estratégia e segurança internacional, destacou que as posições de Israel e Hamas estão bastante polarizadas, com Israel exigindo a libertação completa dos reféns, enquanto o Hamas solicita a retirada total das forças israelenses. Outro ponto de desacordo é o corredor Netzarim, que divide Gaza em duas áreas. Israel insiste em mantê-lo. Além disso, há preocupações sobre a distribuição de suprimentos médicos e alimentos, com Israel acusando o Hamas de desviar parte dos itens destinados à população. O presidente francês anunciou que a França reconhecerá a Palestina como um Estado perante a crescente indignação global com a fome em Gaza. Macron revelou que vai formalizar a decisão na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Por causa do seu compromisso histórico com uma paz justa e sustentável no Médio Oriente, a França decidiu que reconhecerá o Estado da Palestina, publicou Macron na rede social X, escrevendo também que a paz é possível. Advertiu que o mais urgente hoje é que a guerra em Gaza pare e que a população civil seja salva. O presidente francês divulgou ainda nas redes sociais uma carta que enviou ao presidente palestiniano Mohamed Abbas sobre a decisão. Macron ofereceu apoio a Israel após os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023 e manifesta-se frequentemente contra o antissemitismo, mas também tem demonstrado nos últimos meses uma frustração cada vez maior com a guerra de Israel na faixa de Gaza. França torna assim o maior e mais poderoso país europeu a reconhecer a Palestina. Mais de 140 países reconhecem o Estado palestino, incluindo mais de uma dúzia na Europa. França tem a maior população judaica da Europa e a maior população muçulmana da Europa Ocidental, e os conflitos no Médio Oriente muitas vezes alastram para protestos ou outras tensões em território francês.